Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Becker e eu sou um dos co-entrevistadores do IBRAcast. Sou advogado e professor da FGV. Hoje nós temos o nosso quinto episódio do IBRAcast e nós vamos tratar de questões de comércio internacional. E eu terei o prazer de entrevistar dois profissionais com extensa experiência no assunto, do lado da administração e da advocacia. Bom, nós temos então o Leonardo Larrude, que é secretário de Comércio Exterior, substituto desde julho de 2019. O Léo é funcionário de carreira de analista de comércio exterior, com passagem pelo antigo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, então no Ministério da Economia. O Léo também é graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e LLM em World Trade Institute da Universidade de Berna, na Suíça. E também temos o René, grande amigo, que é diretor do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC e sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados, nas áreas de comércio internacional e direito concorrencial. O René tem um mestrado em Colômbia e um doutorado em comércio internacional. Léo, René, tudo bem? Um prazer ter vocês com a gente aqui no IBRAcast. Bruno, René, todos que nos escutam, é muito bom estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite, é um prazer participar dessa iniciativa do IBRAC. Muito feliz em poder contar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo na CSEX, da nossa agenda de comércio exterior, o que a gente já fez nos últimos 2 anos e o que a gente planeja para esse ano e para o próximo. Acho que a gente tem muita coisa interessante para discutir, para debater e para apresentar aqui para vocês. Boa noite, Bruno. Boa noite, Léo, Leonardo. Para mim é um prazer estar aqui. É uma grande iniciativa do IBRAC, o IBRAC agora com o IBRACcast, levando as discussões de concorrência, comércio internacional, relações de consumo, compliance, para quem quiser escutar no horário que quiser escutar. Então, para mim é um prazer estar aqui e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito bacana. Bruno, devolvo a você. Vamos conversar então um pouco, fazer aqui umas perguntas. Agora a gente vai para o quadro Falando com os Experts, que é o quadro principal desse podcast. Então, a ideia é conversar com os nossos experts, né, pessoal, com base em algumas perguntas propostas, né, com uns temas importantes atuais, acerca de temas relevantes, temas que estão na agenda tanto do IBRAC quanto da CSEX. E para iniciar, né, no contexto do título do nosso episódio, gostaria de começar perguntando para o Leonardo. Leonardo, como é que surgiu a iniciativa de criar uma subsecretaria dentro da CSEX dedicada aos temas de não tarifários de comércio internacional? E, mais especificamente, né, quais foram as questões identificadas pelo Ministério da Economia e que levaram à escolha de endereçar esse tema dessa forma? Bruno, primeiro, a criação dessa subsecretaria, a gente começa a pensar um pouquinho nisso em 2019, já um desejo do secretário Lucas Ferraz de dar uma pegada um pouco diferente aos temas não tarifários dentro da Secretaria de Comércio Exterior, mas ao mesmo tempo a gente não tinha dentro da secretaria uma estrutura que possibilitasse de fato a priorização desses temas, e aí eu não falo a priorização desses temas nas negociações internacionais somente, mas em âmbito interno mesmo. A gente tinha uma subsecretaria de facilitação de comércio exterior e internacionalização. Essa subsecretaria tinha, evidentemente, um foco muito grande em facilitação de comércio, procedimentos operacionais de comércio exterior, na regulamentação interna da CSEX
e nos processos de internacionalização, alguns projetos, alguns programas que a gente tem de internacionalização de empresas, com foco muito grande em micro, pequenas e médias empresas dentro do Ministério da Economia, dentro da SESEX. Mas faltava essa pegada e essa visão mais ampla, né, de juntar todos esses temas de regulação de comércio propriamente dito, numa subsecretaria que tratasse dos temas não tarifários. E aí, no final de 2020, esse desejo do secretário vai à frente, a gente cria a subsecretaria de regulação e facilitação de comércio exterior, que une, de fato, todos os temas não tarifários dentro da mesma estrutura. E aí a gente começa a pensar esses temas não tarifários de uma maneira mais estratégica. E por que a gente chega nessa conclusão, né? Acho que os temas tarifários de comércio, não no Brasil e no Mercosul especificamente, porque a gente ainda tem tarifas muito altas de importação, e é por isso até que a gente está discutindo esse tipo de reforma no âmbito do Mercosul, da tarifa externa comum, mas os temas tarifários de comércio acabam perdendo um pouco a sua relevância, a sua importância, justamente para os temas não tarifários, que são as medidas protecionistas, entre aspas, as medidas que afetam o comércio, e eu não vou nem dizer do século XXI, mas ali da década de 80, 90 do século passado e agora para o século XXI. Então, a gente chega a essa conclusão de que é importante a gente ter uma área focada nesses temas. E aí, quando eu falo nesses temas, eu estou falando, como eu disse na minha introdução, serviços, investimentos, propriedade intelectual, compras governamentais, facilitação de comércio, boas práticas regulatórias, barreiras técnicas ao comércio, barreiras às exportações brasileiras. Então, digital trade, aí os temas mais novos e recentes de comércio também, comércio e desenvolvimento sustentável, tudo isso no escopo dessa nova subsecretaria. Então, pensando na frente, pensando numa agenda moderna de comércio. Não apenas nas nossas negociações comerciais, claro que as nossas negociações ainda são tocadas em conjunto com a subsecretaria, lideradas pela subsecretaria de negociações internacionais, mas é a gente que dá o aporte técnico na subsecretaria de regulação e facilitação de comércio exterior, porque a gente tem o conhecimento técnico dos temas. Mas além disso, né, o que a gente pode pensar de medidas que tenham impacto de comércio, de regulação que tem impacto de comércio no âmbito interno também. Então é uma perspectiva dupla, tanto do ponto de vista das negociações internacionais, quanto do ponto de vista do ordenamento jurídico interno, dos procedimentos internos. Então, isso aqui é importante. Então, quando a gente fala de uma negociação como a acessão do Brasil ao acordo sobre compras governamentais, isso está no âmbito das competências da nova subsecretaria, por exemplo. Então, quando a gente fala de facilitação de comércio, do Programa Portal Único de Comércio Exterior, por exemplo, que é também um dos principais, se não, para mim, é o principal projeto de desburocratização do comércio exterior brasileiro, isso é liderado por essa subsecretaria. Então, assim, são muitos temas, é uma gama bastante ampla e vem desse diagnóstico de que nós precisamos impulsionar a agenda não tarifária, que é fundamental, claro, para esse processo de integração do Brasil aos grandes acordos internacionais, à economia internacional e ao que se costuma dizer as cadeias regionais e globais de valor. Legal, muito bom. E, René, do lado do IBRAC, como é que o comitê e o IBRAC mesmo, de forma geral, podem colaborar com essa agenda? Perfeito, Bruno. Escutando o secretário Leonardo comentar, é possível ver um espaço muito grande de colaboração por parte do IBRAC, né? Acho que muitos dos temas que estão sendo tratados aqui, é importante dizer que há 20 anos, queira ou não, eles já estavam na doutrina. Então, se você pega os temas, livros que foram escritos no começo dos anos 2000, você vai ver esses temas ali, meio ambiente, também ali a concorrência estava ali, investimento estava ali, mas a questão relacionada a o que você faz para melhorar o ambiente de negócios, o ambiente de comércio, depois que as tarifas se reduzam, né, essa era uma agenda que estava de alguma forma espalhada na secretaria e em outros órgãos do governo, então, da administração federal. Então, ter uma subsecretaria que foque nesse aspecto, nesses temas, isso é muito salutar, isso é importante, porque, obviamente, ganha massa crítica e direcionamento e energia para que esses objetivos possam ser atingidos. Então, como que o IBRAC pode ajudar? Na realidade, o IBRAC pode ajudar
fomentando esses temas por meio de discussão, também fazendo grupos de trabalho para discutir temas específicos para que se desenvolvam, e eventos exatamente como esses que estamos realizando, né? Então eu vejo em relação aos temas que foram colocados, uma possibilidade de trabalharmos muito próximos da SESEX, da subsecretaria, estreitando os laços cada vez mais, como estamos fazendo. Maravilha. E pensando até nisso, nessas atividades, Leonardo, volto para ti, ainda quase terminando um pouco desses temas não tarifários. A minha pergunta para ti é: qual é a agenda da subsecretaria hoje, né? Quais as iniciativas que a gente pode esperar da SESEX sobre os temas não tarifários? Tá ótimo, Bruno. Primeiro, a agenda, como eu já comentei, né, são diversos temas, então é natural que a agenda seja uma agenda muito ampla. Mas eu vou tocar aqui em alguns aspectos prioritários, evidentemente, do ponto de vista da secretaria e do ponto de vista da subsecretaria também, né? Eu não preciso dizer que o processo de acessão ao Acordo sobre Compras Governamentais e essa negociação na OMC é um dos temas prioritários, está na ordem do dia e, evidentemente, é algo que a gente toca com muito zelo e com muito carinho. Dentro das iniciativas de facilitação de comércio, como eu já disse, a gente tem o Portal Único de Comércio Exterior, que é o nosso grande projeto de desburocratização do comércio exterior brasileiro. Não é um projeto que vem lá de 2014. A gente consegue implementar em 2018, até o final de 2018, o novo processo de exportação no âmbito do Portal Único de Comércio Exterior, em que a gente reduz, hoje a gente já pode falar com números oficiais, Bruno, a gente reduziu o prazo médio para se exportar no Brasil de 13 para 6,5 dias. Então, assim, é uma redução de custo muito grande para os operadores de comércio exterior no Brasil. E como é que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue. O portal, ele não é simplesmente um sistema. A gente não está informatizando burocracia burra. Não. A gente, em coordenação com a Receita Federal, faz uma análise dos processos então vigentes, para aí sim, a partir dos gargalos identificados, com o apoio do setor privado, porque é o setor privado que opera, o setor privado que exporta e que importa, não é a gente, via de regra. Então, a partir disso, a gente consegue identificar quais são os gargalos e reformular os processos. E a partir da reformulação dos processos, aí sim, a gente constrói as soluções de tecnologia da informação que amparam esse novo processo de exportação. A gente já fez a exportação, como eu disse, com um resultado claríssimo de redução de prazo. A nossa estimativa é que isso gere uma redução de custo anual da ordem de 50 bilhões de reais para o operador privado brasileiro, só com redução de burocracia, só com remodelagem de processo. E agora a gente tem que implementar o novo processo de importação no Brasil. A gente também tem uma expectativa bastante grande. A gente sabe que o processo de importação no Brasil ele é burocrático, já melhorou bastante nos últimos anos. A gente tinha uma média aí em 2014, quando o desenvolvimento do portal se iniciou, de 17 dias. Hoje, segundo o Time Release Study da Receita Federal, está em torno de 9, próximo de 9 dias, o prazo para se importar no Brasil. Mas a gente quer reduzir ainda mais, e a gente acha que a gente pode reduzir ainda mais com o novo processo de importação, chegando a algo em torno de 6 dias, o que seria algo espetacular e dentro da média internacional e dos principais países, evidentemente, que são competitivos em comércio. Então é por isso que o portal é tão importante na nossa agenda de facilitação de comércio. Além disso, a gente tem o plano de trabalho do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, com diversas iniciativas, e a gente fala um pouquinho daqui a pouco sobre isso também, que são iniciativas relacionadas à desburocratização de comércio exterior brasileiro também. Na agenda de convergência regulatória, e a gente tem propostas, a gente já colocou na mesa uma proposta de um acordo de reconhecimento mútuo com a Argentina, para que a gente consiga reduzir o custo das operações, a partir desse acordo de reconhecimento mútuo, das operações do setor automotivo brasileiro. A gente está falando de itens de segurança veicular, nessa proposta que a gente apresentou aos argentinos e foi muito bem recebida. Então, a gente está trabalhando com pragmatismo, com resultados concretos para o operador brasileiro, e eu acho que essa iniciativa no setor automotivo na agenda de convergência regulatória é fundamental. Dentro do Mercosul, a gente tem uma iniciativa que nós estamos liderando no Ministério da Economia, temos o apoio do Ministério das Relações Exteriores, temos o apoio do Inmetro, temos o apoio da Anvisa, temos o apoio do Ministério da Agricultura, que é a revisão, como eu disse no começo, a revisão do estoque regulatório do Mercosul. A gente pensando o Mercosul para frente, a gente pensa, olhando aquilo que a gente fez
e que a gente harmonizou com os nossos parceiros e que não fazem mais sentido à luz das novas tecnologias, à luz de um novo comércio, à luz daquilo que a gente imagina em termos de integração para o Mercosul. Então, a gente está tocando essa agenda, que é uma agenda super difícil, a gente sabe, é uma agenda que tem um componente político difícil também, a gente está falando de uma negociação com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, mas é algo que a gente planeja levar à frente aqui internamente também. A gente tem, sem dúvida nenhuma, a revisão do nosso modelo de acordos de cooperação e facilitação de investimentos. A gente acha que é o momento da gente modernizar o acordo, sem perder o aspecto dos pilares fundamentais de facilitação e cooperação, mas a gente modernizar esse acordo. Então, dentre as principais iniciativas, eu citaria essas, faltam-me duas que eu estava esquecendo. A gente tem dois projetos muito importantes no âmbito do Prosperity Program do Reino Unido, que a gente vem tocando, estão na agenda do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio também. Um é o Global Trade Hub, que é uma plataforma ampla e integrada para oferecimento de serviços pelo setor privado para os operadores de comércio exterior. Evidentemente que essa plataforma ampla de serviços, tem o foco maior nas micro, pequenas e médias empresas, que têm naturalmente uma maior dificuldade para operar no comércio exterior. Mas é uma plataforma horizontal, é uma plataforma baseada em conceitos e em experiência internacional. Então a gente coloca muita expectativa no desenvolvimento dessa plataforma, na utilização pelo setor privado e que a gente possa fomentar a internacionalização das nossas micro, pequenas e médias empresas. Além disso, a gente tem também um projeto que é o Port Community System, para a gente começar a atacar a logística portuária também. É um sistema, via de regra, que a gente tem nos grandes portos internacionais, ele está relacionado à movimentação da carga no porto. Eles são sistemas que, via de regra, são privados, mas você precisa do governo para fomentar, para regulamentar e para possibilitar a existência desses sistemas. E a gente vem trabalhando dessa forma também. Então, assim, são vários temas. Aqui são alguns deles, os que eu reputo como prioritários nesse momento da agenda, mas tem muita coisa acontecendo e a gente vem trabalhando em muita coisa. Muito, muito bom, Léo. Obrigado. É impressionante essa redução dos prazos de exportação e importação, pela metade quase, né? Vai ajudar muito essa desburocratização, maior eficiência. Parabéns. E eu quero aprofundar um tema que tu já mencionaste agora um pouco, que são os acordos de cooperação e facilitação. Então, vamos entrar um pouco mais nesse assunto aqui, que eu quero ver mais tanto de ti quanto do René. Então, dentro desse assunto, né, os acordos de cooperação e facilitação de investimentos, os ACFIs, que o último desse acordo foi assinado com a Índia no começo de 2020, quais são as perspectivas futuras desse programa e como que vocês avaliam os resultados em comparação com outros modelos de acordo de investimento adotados por outros países, né, como, por exemplo, o Bilateral Investment Agreements, que prevê arbitragem investidor-estado? Obrigado, Bruno. Esse é um tema, enfim, como eu já disse, da ordem do dia aqui na Secretaria de Comércio Exterior, um tema importante, e a gente vem tentando fomentar essa discussão interna no governo brasileiro sobre a necessidade da gente modernizar o nosso acordo sobre cooperação e facilitação de investimentos, né? Ele surge lá atrás, no começo da década de 2010, muito do desejo à época de você dar maior segurança jurídica, de você expandir os investimentos brasileiros no exterior, com essa pegada muito de facilitação e cooperação. Justamente pelos problemas que houve na década de 90, no início dos anos 2000, principalmente com diversas arbitragens, diversos procedimentos de solução de controvérsias por conta de cláusulas investidor-estado, em que trouxeram, evidentemente, problemas para muitos governos. Aqui na região, por exemplo, a gente pode citar o governo da Argentina, especificamente. Então, existia-se um consenso de que não era o momento de discutir esse tipo de cláusula. O Brasil assinou alguns BITs na década de 90, foram encaminhados alguns ao Congresso, nunca sequer chegaram a ser... eles começaram a ser discutidos, mas não foram aprovados ou rejeitados. Então, sentiu-se que o clima político não era favorável e preferiu-se não continuar com a tramitação daqueles acordos. E a gente acha que é o momento, acho que a gente vive um momento, de fato, de sinalização positiva do Brasil para os investidores. A gente vive um momento com a Lei de Liberdade Econômica, com as iniciativas do Ministério da Economia, de atração de investimentos. Então é a hora também da gente pensar um pouquinho nesse acordo de investimento, pensar um pouquinho do que a gente pode incrementar em termos de cláusulas de proteção
para conseguir garantir e dar ao investidor estrangeiro, ao investidor de uma maneira geral, essa segurança jurídica adicional que um acordo de investimentos dá, de fato, né? O que não vai muito além do que a gente já garante no âmbito interno, mas aí você tem essa camada extra, essa camada adicional de segurança jurídica que o acordo de investimento dá e que ele proporciona. E aqui eu acho que a gente tem que ser bastante pragmático, a gente tem que ser despido de qualquer tipo de preconceito e discutir de fato quais são as cláusulas de proteção que são interessantes, que são importantes, que são necessárias para a gente incluir nesse novo modelo. A gente pode discutir, por exemplo, expropriação indireta, a gente pode discutir, por exemplo, padrão mínimo de tratamento. Todas são questões que a gente vem debatendo internamente e bebendo da fonte também dos acordos mais recentes de investimento, que são acordos modernos. Quando eu falei aqui no começo, porque houve muitos problemas com a cláusula investidor de Estado lá no começo, a minha interpretação, especificamente, Leonardo, é que esse não é um problema diretamente relacionado com a arbitragem ou com a cláusula investidor de Estado. Claro que em alguns casos também, mas principalmente com a linguagem das cláusulas de proteção, do que estava incluído nos acordos. E, recentemente, a gente tem sem número tem o USMCA, tem os acordos europeus, tem o modelo europeu de acordo de investimento, tem o acordo União Europeia CITA com o Canadá, especificamente, que você tem um capítulo de investimento também, que trazem modificações nessas cláusulas de proteção com nova redação, com a garantia do direito de regular do Estado, claro, guardadas as devidas proporções. Então, isso tudo a gente vem estudando, a gente vem analisando e a gente espera que a gente consiga fechar essa análise ainda em 2021, para que a gente consiga modernizar esse modelo, que a gente consiga novos parceiros, que a gente consiga atrair, e de novo, despido de preconceitos com pragmatismo, que a gente consiga atrair grandes parceiros para uma mesa de negociação com um novo modelo moderno de acordo de investimento. A gente está falando aqui de União Europeia, a gente está falando aqui de Estados Unidos, a gente está falando aqui, eventualmente, de Reino Unido, de Japão, que são países que têm empresas, evidentemente, empresas multinacionais, que investem bastante no Brasil e podem investir ainda mais. A própria China celebra acordos de investimento, muitos acordos de investimento, muito se fala da China, da abertura da China ou não abertura da China, mas celebra acordos de investimento moderno, tem um recente com a União Europeia. Então, eu acho que é a hora da gente pensar com pragmatismo, pensando no futuro, pensando em atração de investimento, claro, garantir proteção ao investimento brasileiro no exterior também, mas em atrair os grandes players. Eu acho que é a hora da gente pensar à frente. O nosso modelo ele foi útil, ele foi necessário, ele é reconhecido internacionalmente, mas precisamos modernizá-los. E esse é o momento. Nesse ponto, Bruno, o que é interessante verificar, né, é que essa agenda de acordos de investimento, ela sempre foi colocada em segundo plano, geralmente dentro do argumento de que o Brasil tem um mercado interno muito sofisticado, muito grande na realidade, e, portanto, não precisaria de cláusulas de proteção de investimento, portanto, nunca se deu muita importância a ele, né? Então, o Leonardo já comentou, nós tivemos ali aquela primeira geração de acordos de investimento na década de 90, que acabaram sendo engavetados no Congresso Nacional, e realmente não havia ainda um amadurecimento a respeito de determinadas doutrinas. Então, tem a doutrina Calvo dizendo que o Estado brasileiro nunca poderia se sujeitar à arbitragem. Quando se verifica hoje o estágio da arbitragem que se tem até mesmo com a ampla utilização de arbitragem em relação à administração pública, a gente já vê que aquela resistência doutrinária que se via há 25 anos atrás já não é mais verdade. Então, na realidade, o amadurecimento do tema nos coloca na situação hoje. Mas acho que o ponto que precisa ser ressaltado, né, até tem a ver com o nome da escolha do modelo, né, Acordo de Cooperação, Facilitação de Investimentos. Quando a gente vai para a análise das relações internacionais, do comércio internacional, da forma de cooperação entre os Estados, claro que vai depender muito do regime de direito internacional que se está falando. E a opção do Brasil em relação aqui, por meio dos ACFIs, foi por um modelo de administração dos conflitos. Então, ao passo que os modelos de BITs que se via, então, portanto, muito focado na arbitragem de investidor-Estado, que se via nos anos 90, 2000, e que o Leonardo já comentou, com todos aqueles casos contra a Argentina e outros países,
O Brasil falou assim, vamos nos afastar disso e vamos então implementar um sistema em que seja para o investidor que investe no Brasil, seja para o investidor brasileiro que investe no exterior, já que os ACFIs foram feitos com, por exemplo, países como Angola, Moçambique, também com Colômbia, com Peru, e, portanto, países, seja da América Latina, seja da África, portanto, com o modelo do Ombudsman. Então, portanto, você tem a criação de um ponto focal para que os investidores possam canalizar as suas preocupações, no caso de ter controvérsias ou questões relacionadas ao investimento que foi feito, seja porque existe algum tipo de regulação que impede a fruição plena daquele investimento. Então portanto, cria-se um sistema para se administrar. Isso está dentro da boa doutrina de direito internacional, que eu colocaria que é de managerial, né? Então você administra a disputa e não caminha para um modelo de confrontação imediatamente. Então, esse modelo, ele então está incorporado nos CFIs, muito interessante que a própria CAMEX, hoje ela tem um sistema de ombudsman que está dentro da CAMEX, ele é administrado pela CAMEX, e ele, na realidade, ele foi agora ampliado mesmo para situações de investimentos que não são protegidos ou não estão abarcados por acordos de cooperação e facilitação de investimentos. Então, é muito interessante. Acho que, para quem é advogado de comércio internacional, queira ou não, nós temos aqui uma oportunidade de ampliação também da nossa atuação. Então, portanto, eu diria que para quem hoje estuda comércio internacional, é interessado, tem que saber defesa comercial, obviamente, porque é o arroz com feijão, mas também precisa já começar colocar o olho nas questões de investimento, como também nas questões de sustentabilidade, né? Obviamente, esse é um tema que talvez a gente não trate aqui profundamente, mas certamente é um tema que vai ter que ser tratado em outras oportunidades. Então, acho fantástico esse desenvolvimento da CSEX. Essa é uma agenda que foi começada foi inaugurada já tem aí alguns anos, mas o prosseguimento dela é uma boa notícia e nós no IBRAC certamente vamos incluir, seja no seminário, seja algum evento, aliás já falamos disso, né, Léo, de ampliar essa agenda para que o papel do IBRAC primeiro, informacional, trazer a informação para que todos conheçam. A partir do momento em que existe um conhecimento básico do tema na comunidade de comércio internacional, aprofundá-lo, né? Aprofundá-lo de maneira cooperativa com a autoridade. René, que aula! Obrigado, Leonardo, também. Impressionante, estou aprendendo pra caramba aqui. É o lado bom de ser, né, entrevistador, a gente aprende. E, gente, pensando nessa inclusão aí do Brasil nessa comunidade global que vocês estão mencionando, qual é a importância da entrada do Brasil na OCDE para o avanço da pauta de regulação de comércio e investimento? Léo, contigo. Bruno, eu acho que aqui a gente tem, evidentemente, a gente não tem dispositivos diretamente, fora financiamento, mas a gente não tem dispositivos diretamente relacionados a comércio e mandatórios. Não é como se são os acordos multilaterais ou plurilaterais no âmbito da OMC, por exemplo, na OCDE. Mas quando a gente fala da OCDE, a gente está falando de boas práticas em termos de políticas públicas. A gente tem recomendações super interessantes ali, por exemplo, relacionadas à regulação, a boas práticas regulatórias. Então, quando a gente está falando de regulação de comércio, regulação de investimento, e quando a gente traz esses elementos de boas práticas regulatórias, consulta pública, participação da sociedade, análise de impacto regulatório, eu acho que a qualidade da nossa regulação de comércio, a qualidade da nossa regulação relacionada a investimento aumenta demais. A gente tem um outro sarrafo, né? A gente tem uma outra dinâmica em termos de construção regulatória no Brasil. Isso é muito importante. Isso é muito importante para atrair investimento para o Brasil, para o país. Isso é muito importante para, de novo, a gente falou da integração às cadeias regionais, globais de valor. O René citou na exposição dele na aula dele, não foi uma exposição, na aula dele
sobre acordos de investimento, o foco muito no mercado interno brasileiro, mas quando a gente está falando dessa integração a cadeias regionais, a cadeias globais de valor, o foco, na verdade, tem que ser outro também. Não só o mercado interno brasileiro, mas é a busca da eficiência. E quando as empresas buscam eficiência, eles olham o ordenamento jurídico, o quadro regulatório, porque o país, a partir daí, em determinada atividade específica, ele passa a integrar essa rede, essa cadeia regional ou essa cadeia global de valor. Então, a OCDE é muito importante nesse sentido. Você tem instrumentos relacionados a compras públicas, você tem recomendações relacionadas a compras públicas. A nossa sessão ao GPA também vai muito nessa linha da gente trazer boas práticas, trazer o melhor em termos de práticas internacionais para as contratações públicas brasileiras, muito além de você ter uma abertura do mercado brasileiro de compras públicas ou de você permitir que as nossas empresas participem lá fora em condições facilitadas. É muito além disso. A gente está pensando aqui como uma oportunidade de política pública mesmo. E eu vejo a OCDE nessa linha. A gente traz as boas práticas, a gente traz boas práticas de regulação, tanto para o comércio quanto para o investimento. A gente alinha o nosso sarrafo, o nosso patamar às práticas internacionais. A gente tem a intervenção do Estado mais inteligente. A gente não é contra aqui, de maneira nenhuma, eu muito menos, a intervenção do Estado, mas ela tem que ser uma intervenção inteligente, efetiva, eficiente. E é isso que eu acho que a OCDE representa e é isso que eu acho que ela vai representar, tanto em termos de regulação de comércio, quanto em termos de regulação de investimento. Bruno, o Leonardo traçou muito bem aqui os pontos. Acho que é interessante essa concatenação aqui dos assuntos, porque a gente começa a ver que, no final das contas, os países estão competindo por investimento, né? Então, você tem a questão do comércio, que é o fluxo dos produtos, então, produto para cá, produto para lá, fronteira, ok, mas você também, então aí a competição por mercado, então por mercados internacionais, mas você tem a competição por investimento. Então eu quero proteger o investimento, eu vou ter o acordo, mas se eu também sou investidor, eu sou uma multinacional, e eu vou fazer uma escolha onde eu vou colocar o meu investimento, para além da análise dos mercados, eu também quero saber se eu vou estar numa situação de plug and play, né? Ou se eu vou ter que fazer diversos ajustes do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de adequação de práticas, e isso obviamente implica em aumento de custos e de ajustes. Então, portanto, a OCDE ela tem o alinhamento do Brasil, a entrada do Brasil na OCDE, ele tem esse papel de uniformização das nossas práticas regulatórias, com padrões internacionais ou dos principais ou dos países mais ricos, né? A professora Vera Tortes dizeria dos países ricos, seria menos, ela seria mais direta nesse comentário, e portanto isso tem um efeito de atração de investimentos em médio e longo prazo, né? Então daí a importância, claro que a gente teria que cair aqui para cada um dos pontos, até porque a OCDE ela vai tratar de questões também de microeconomia, né, de setorial, então aí tem quem está na minúcia efetivamente, mas não tem dúvida que é um grande passo para o país. René, Léo, obrigado. Bom, olhamos para a esfera global, né? Agora a gente vai para local. E voltando para esse plano doméstico, um outro item que está na ordem do dia para o governo e para a SESEX é a facilitação de comércio. E nesse sentido, né, o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio da CAMEX aprovou no final de março o plano de trabalho para o biênio 2021-2022. Léo, eu queria começar te perguntando para falar um pouco sobre a agenda e as prioridades da SESEX nessa área, explicar um pouco da facilitação de comércio. Bruno, primeiro a importância desse plano de trabalho, né? Esse plano de trabalho, na verdade, ele é a política de facilitação de comércio do governo brasileiro para os próximos 2 anos, tanto para 2021 quanto para 2022. A gente fez um processo amplo, a gente colocou esse plano de trabalho em consulta pública, recebemos diversas contribuições, acatamos diversas contribuições, outras não acatamos, mas ali está, de fato, a linha mestra
as diretrizes da política de facilitação de comércio do governo brasileiro para 2021 e 2022. Quando a gente está falando de facilitação de comércio, propriamente em linha com o Acordo sobre Facilitação de Comércio da OMC, a gente está falando de procedimentos operacionais, burocráticos, relacionados às operações de exportação e importação em trânsito aduaneiro. Então, de maneira muito simples, a gente está falando de burocracia de comércio exterior. É basicamente disso que a gente está falando. O plano de trabalho do CONFAC, ele está estruturado em 9 frentes. E aí eu vou fazer um link com a OCDE também. A gente fez um trabalho com a OCDE em 2016 e em 2017 sobre a importância de reformas profundas em facilitação de comércio no Brasil. Desburocratização do comércio exterior brasileiro, como o Portal Único de Comércio Exterior, por exemplo. Segundo esse estudo da OCDE, essas reformas profundas teriam o condão de reduzir o custo de uma operação de comércio exterior no Brasil em algo em torno de 14,5%. É muita coisa. É mais, inclusive, que se você pegar hoje, atualmente, a tarifa média de importação no Brasil. Então, assim, é bastante coisa. É aumento de competitividade na veia para os operadores de comércio exterior. É uma agenda muito difícil de se entender, porque a gente está falando do dia a dia, do cotidiano, da operação. Mas ela é uma agenda muito importante. E quando a gente fala de inserção, quando a gente fala de integração, a gente tem que falar obrigatoriamente de facilitação de comércio, porque esse aumento de competitividade é fundamental. E aí, voltando para o plano de trabalho, ele tem 9 frentes, eu não vou falar das 9 aqui, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu queria destacar 3, basicamente, que eu acho que são as 3 principais. A primeira delas está relacionada ao acompanhamento do cumprimento do Acordo sobre Facilitação de Comércio da OMC. E aqui a gente não está muito preocupado com o cumprimento formal. O Brasil cumpre praticamente todos os seus compromissos do AFC, no Acordo sobre Facilitação de Comércio. Ainda tem alguns em categoria B, pouquíssimos, que são aqueles em que a gente dá um prazo para a implementação, e não os de categoria A. Mas a gente não está preocupado com isso, simplesmente com o cumprimento formal. A gente está preocupado com o cumprimento qualitativo, substancial, se aquilo de fato se concretiza em ganho para o operador. Porque o cumprimento formal, por si só, não me garante absolutamente nada. Então, esse é um elemento importante que a gente traz para o plano de trabalho do CONFAC, e para fazer essa análise, com foco não apenas na aduana, na Receita Federal, mas principalmente nos outros órgãos, nos órgãos intervenientes, nos órgãos que têm a competência dentro do comércio exterior também, além da SESEX, o Inmetro, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, dentre outros. Então, esse é um ponto importante. E aqui também acordos recentes em facilitação de comércio que a gente celebrou. A gente não fala só do AFC, a gente tem o compromisso, um acordo super ambicioso, dos mais modernos e mais ambiciosos em facilitação de comércio no mundo, que a gente celebrou com os americanos no ano passado. Evidentemente não está em vigor, foi para o Congresso, mas é super importante a gente acompanhar a implementação daqueles compromissos, independentemente da tramitação no Congresso, da aprovação pelo Congresso desse capítulo, desse acordo especificamente. Aí você tem Mercosul e União Europeia, que tem um capítulo importante em facilitação de comércio também, não foi assinado ainda, claro, mas a gente já olhando para esses acordos e trazendo essa implementação para a agenda do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio. Um outro ponto super relevante é o de consolidação do ambiente digital de comércio exterior. É o que a gente fala de facilitação de comércio 2.0 no Brasil. A facilitação de comércio 1.0 é aquela do Portal Único de Comércio Exterior, é aquela das revisões, da revisão dos procedimentos aduaneiros e administrativos de comércio exterior, com foco nas ferramentas do Portal Único. Só que o portal vai ser implementado até o final do ano que vem, então a gente já tem que pensar à frente. E quando a gente pensa à frente, a gente está pensando nas novas ferramentas. O Port Community System, por exemplo, que eu comentei, um projeto financiado pelo governo do Reino Unido, já é pensando à frente, é pensando agora na logística portuária. A gente sabe da importância dos portos para o comércio exterior brasileiro, em torno de 80% do nosso comércio exterior é realizado pelos portos. Então, a gente precisa atacar a questão da logística portuária. Além do Port Community System, especificamente, existe um outro sistema relacionado à atracação de navios, à concessão de autorizações para atracação de navios, que é o Porto Sem Papel, do Ministério da Infraestrutura. A gente está trazendo o Porto Sem Papel para dentro do Portal Único de Comércio Exterior. As operações vão ser realizadas via Portal Único de Comércio Exterior. Não se verá mais
sistemas distintos. Haverá compartilhamento da base de dados, ou seja, a gente está falando de redução de burocracia na veia. Além do intercâmbio de documentos digitais, evidentemente, com outros países, a famosa interoperabilidade. Hoje a gente já consegue trocar alguns certificados de origem digital, por exemplo. A gente tem um projeto com o Ministério da Agricultura para a gente conseguir intercambiar certificados fitossanitários eletrônicos, a gente quer intercambiar certificados sanitários eletrônicos. Então, assim, utilizando padrões internacionais para facilitar o comércio. Então, essa é a facilitação de comércio 2.0. Esse é o futuro da facilitação de comércio no Brasil. E o último ponto, não menos importante, é a reforma dos procedimentos administrativos de licenciamento de exportação, mas principalmente de importação no Brasil. O Brasil é um país que licencia demais as suas importações. Se a gente olhar para o sistema multilateral de comércio, para os acordos multilaterais, para o GATS, o Acordo sobre Procedimentos de Licenciamento de Importação, principalmente, o licenciamento de importação era para ser a exceção e não a regra. No Brasil, ele é a regra. A gente tem algo em torno, depois da reforma da SESEX, já do ano passado, a gente tem algo em torno de 55%, um pouco menos, do nosso comércio em valor, ainda sujeito a procedimentos de licenciamento de importação. E é por isso que a gente tem que levar essa reforma burocrática da SESEX e utilizar o Portal Único de Comércio Exterior também como ferramenta para os demais órgãos, porque o licenciamento, de novo, ele é a exceção e não ele tem que ser a exceção e não a regra. E hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que o Siscomex atual não permite, mas a gente tem no Portal Único para compartilhamento de informação, para utilização de gerenciamento de risco, ou seja, para o Estado intervir de maneira inteligente, quando necessário, a partir de gerenciamento de riscos, de maneira eficaz e de maneira eficiente. Então, esses são os pontos principais, Bruno, da agenda do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, do plano de trabalho do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, redução de burocracia na veia, a nossa inserção internacional, a nossa integração, a nossa abertura passa necessariamente pela facilitação de comércio. Muito bom, Leonardo. Desburocratização, maior eficiência dão bastante ânimo para a gente. E, René, de novo, quero ouvir de ti um pouco sobre tua visão, né, desse tema de facilitação de comércio e quais são os desafios que tu acha que o Brasil segue enfrentando nesse tema. Bruno, muito pouco a falar aqui depois dessas medidas concretas que foram comentadas pelo Leonardo, né? Na realidade, geralmente a gente fala de comércio internacional, fala de multilateralismo, coisas lindas e tal, mas existe uma realidade do dia a dia dos operadores de comércio internacional, de comércio exterior, que tem que ser tratada, né? Então, eu acho que a agenda, da forma como ela tem sido posta, e a questão também de atacar o licenciamento, que queira ou não, é uma intervenção do Estado, justamente nas operações de comércio. Então, estamos falando aqui do Estado se interferindo na atividade econômica, né? Me parece que é um caminho que são os nuts and bolts aí do comércio internacional, que tem que ser tratado, tem que, de fato, levar para uma desburocratização. Então, são poucos pontos que eu tenho aqui a comentar, mas quero deixar aqui à disposição do Leonardo, do secretário, sempre que precisar buscar informação da base, o IBRAC pode colaborar, eventualmente encaminhando para as empresas que nós representamos, nós podemos fazer chegar a eles questionários ou até mesmo fazer um mapeamento de outros problemas que aparecem. Nós sabemos que o Ministério da Economia tem feito isso, seja no âmbito regulatório, sabemos que existe também até mesmo um mapeamento disso via Banco Mundial também, mas fica aqui o IBRAC como um portal aí para buscar essa informação do que mais que pode ser melhorado na parte de facilitação de comércio. Muito bom, obrigado, René. E a gente aqui está quase indo para o final, última pergunta. A gente já falou de não tarifários, acordos de cooperação, a CDE, facilitação de comércio, e tem o último ponto que eu queria perguntar para vocês, que é de abertura comercial. Leonardo, atualiza a gente, por favor, sobre os projetos e as perspectivas da SESEX e do governo
nessa área? Por favor. Bruno, acho que, como eu disse no começo, a gente tem duas linhas que estão muito relacionadas, principalmente às questões tarifárias, na nossa estratégia de política de comércio exterior. A gente tem as negociações comerciais em sentido mais amplo e a gente tem, evidentemente, o Mercosul, e dentro do Mercosul, predominantemente, além das questões regulatórias especificamente que eu comentei, a gente tem a reforma da TEC. E, naturalmente, quando a gente fala de inserção internacional, a gente sabe que a reforma da TEC é um elemento fundamental para essa caminhada. Existe uma proposta, como eu já disse aqui também, existe uma proposta do governo brasileiro de redução linear da TEC em 20%. Isso vem sendo discutido no âmbito do Mercosul, vem sendo discutido também a flexibilização do bloco, ou seja, a possibilidade de que os países possam negociar acordos de comércio de maneira isolada, de maneira separada. Claro, idealmente negociaríamos juntos, mas se não é possível, se tem algum país especificamente que não pode acompanhar por alguma questão política interna, a gente sabe que negociações comerciais não são questões fáceis, tudo bem, vai, e depois esse país, caso assim deseje, se junta aos demais ou àquele especificamente que queira negociar com um determinado parceiro. Então, assim, é uma agenda super importante, é uma agenda prioritária dentro do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes vem comentando sobre isso recorrentemente, o secretário especial Roberto Fenty engajado pessoalmente, o secretário Lucas Ferraz também engajado pessoalmente nessa agenda. E aqui a gente tem que pensar um pouco, a gente fala muito de custo Brasil, naquele estudo da CPEC do Ministério da Economia, especificamente, sobre o tamanho do custo Brasil, e naquele componente, dentre os componentes do custo Brasil de comércio, a gente tem comércio também. E dentro de comércio, a gente tem as nossas tarifas também. Claro que tem a burocracia, mas você tem também as tarifas. Isso desincentiva, evidentemente, o aumento de produtividade e de competitividade da nossa economia. A gente precisa de insumos com preço mais baixo. A gente precisa fomentar a competição. Isso é importante para a economia brasileira, isso é fundamental para a economia brasileira. Então, essa redução linear de 20%, é um pontapé inicial, evidentemente, há questões políticas envolvidas, para que a gente consiga, de fato, dar esse choque de produtividade e de competitividade, sem perder de vista, evidentemente, as necessárias reformas relacionadas à burocracia e as reformas mais amplas, evidentemente, como a reforma tributária, para que a gente consiga aumentar, de fato, a gente abre, entre aspas, o nosso mercado, mas ao mesmo tempo a gente aumenta a competitividade daqueles que estão produzindo internamente, localmente, para que eles consigam acessar outros mercados também de maneira competitiva. Então a gente acha que isso tudo vem sendo feito casado. Você vê que não há um projeto de abertura no Ministério da Economia sem discussão com o setor privado, evidentemente, mas principalmente de um choque de abertura de economia. Vamos reduzir a tarifa em 50% e acabou, isso de uma vez só e, enfim, não. É como o ministro Paulo Guedes determinou, é gradual, aos poucos, para que isso possa ir se acomodando dentro dos nossos principais players internos. Então, acho que é uma agenda evidentemente importante, prioritária para a Secretaria, é uma sinalização fundamental do Ministério da Economia. Temos reuniões em breve, junto com o Ministério das Relações Exteriores, reuniões em alto nível para discutir isso no âmbito do Mercosul. Então, acho que teremos novidades muito brevemente. E, René, eu queria te pedir para trazer para a gente um pouco a perspectiva da iniciativa privada, né, das empresas sobre a abertura comercial. Sem dúvida, Bruno. Esse é um dos temas mais difíceis, né, que está na mesa. Primeiro, porque você tem uma questão da heterogeneidade da nossa economia. Então, você sempre vai ter empresas a favor, empresas contra. Então, você tem empresas que são produtoras, multinacionais que são produtoras, você tem também as multinacionais que vendem, que exportam para o mercado brasileiro. Então, portanto, de fato, os interesses são muito heterogêneos. Você tem a questão também de geração de emprego no país, e tudo isso entra na conta, né? Acho que a gente tem passado um pouco
né? A gente sempre discutiu numa linha muito mais ricardiana, né, de que abaixa as tarifas porque no final todos os países estarão melhor, né, estarão better off, né, como se fosse possível ter um ótimo de Pareto na situação. A verdade é que essa discussão ela avançou. Então existe uma preocupação com uma eventual abertura unilateral. Havia uma percepção de que esse governo eventualmente caminhasse nessa linha. Isso acabou ficando para trás, o próprio secretário Leonardo acabou de comentar, mas existe esse processo contínuo, portanto, de negociação. Existem aspectos aí de economia política, até mesmo que acabam não permitindo que a abertura ela vá numa velocidade que alguns gostariam que fosse, né? E aí é interessante. Então, hoje ela está atrelada muito mais à discussão de redução do custo Brasil, como o secretário comentou, o Leonardo comentou, e me parece correto isso, me parece correto. Então, o que é possível fazer? Né? A proposta para redução da TEC em 20%, 10% agora, 10% no final do ano, se você considerar 12%, que é a média, né, você cairia 1,2 e depois mais 1,2 pontos percentuais. Poderia ser um caminho, né, é disso que está na mesa, mas ainda assim nós temos certeza que a iniciativa privada ela vai fazer chegar os seus pontos, e aí, obviamente, que as visões, a discussão aqui, ela não pode ser somente no atacado. Obviamente que vai ter situações, determinados setores econômicos, determinados agentes econômicos que vão querer fazer chegar à SESEX a sua visão. Então, acho que é um tema de grande sensibilidade, mas a gente vê o governo caminhando, né, a SESEX caminhando para ter pelo menos uma queda, mesmo que seja simbólica, nesse momento. Então é algo a ver. E aí também é importante manter os instrumentos de defesa comercial, né? A abertura comercial, obviamente que vai fazer com que haja maior fluxo de importação no país. E aí eu aprendi isso quando eu tive aula, Bruno, com o Baguarte, o Yadish Baguarte, lá no meu mestrado. E eu perguntei a ele se havia alguma contradição entre a abertura comercial e a defesa comercial. Ele disse que não. Na realidade, o defesa comercial é um second best, né? Então, portanto, se for melhor avançar na abertura, mas para isso tendo em contrapartida a manutenção dos instrumentos de defesa comercial, então que se faça. Mas, obviamente, esse é um tema que vai ter que ser tratado também na especificidade de cada um dos setores econômicos, e, portanto, o abacaxi é muito grande na mão da SESEX. Então, devolvendo aí para vocês. René, Leonardo, nossa, que prazer. Infelizmente, o nosso tempo aqui está se esgotando, o nosso episódio do IbraCast está terminando, e aqui a sonoplastia vai fazer foi um grande prazer falar com vocês, aprender com vocês, foi uma grande aula para mim. Eu diria que eu auferi uma vantagem muito grande nesse episódio, né? Só para mencionar a concorrência. E para quem está nos ouvindo, a gente tem uma programação quinzenal, tem muita coisa legal vindo por aí. Eu estarei, eu acho, com vocês uma vez por mês. Um prazer, e de novo agradeço o IBRAC pelo convite. Leonardo, René, de novo, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite, por terem compartilhado essas aulas, né? Foram 2 aulas magníficas, e obrigado por compartilhar as ideias. Obrigado, Bruno. Obrigado, René. Eu queria agradecer de novo o convite, foi um prazer, foi super gostoso participar desse podcast. Discutimos vários temas, a gente podia ficar aqui 15 horas, 18 horas discutindo sobre vários desses temas. Foi um prazer, de fato. Parabéns pela iniciativa e esperamos nos encontrar em breve. Obrigado, Bruno. Obrigado, Leonardo.
adorei participar aqui do meu primeiro podcast, e primeiro de vários, espero, e obrigado, Bruno, devolvendo a você, e não deixem, você ouvinte, não deixe de participar das atividades do IBRAC. Até mais. Até, pessoal. Abraço. Fique agora com o quadro Plenária Comentada, trazendo especialistas da área para dar os highlights da sessão do CAD, comentando, analisando e debatendo os mais recentes julgamentos do tribunal. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 177ª sessão ordinária de julgamento do CAD de 2021, que ocorreu no último dia 12 de maio. A pauta da sessão contou com 9 itens para julgamento, 5 itens foram concluídos, sendo que 3 casos foram adiados, um AC e 2 PAs, a pedido de vista da conselheira Paula Farani, esse PA no mercado de autopeças de filtros automotivos, e um caso de processo administrativo também, de taxas portuárias, que foi retirado de pauta. Bruno Drago e Guilherme Ribas apresentam seus destaques sobre a última sessão. Bem-vindos. Olá, Vivian. Olá, Guilherme. Prazer estar de volta para essa plenária comentada. Antes de a gente entrar no primeiro caso aqui, talvez fazer uma menção à primeira competição de concorrência, o IACAD, que foi anunciada pelo presidente aí na última sessão, a parceria entre o CAD e a UIA, e todos muito ansiosos aí para essa primeira edição dessa competição. Com relação à sessão de julgamento, o primeiro caso que foi trazido foi um ato de concentração que envolvia a Danfoss e a Eaton Corporation, no qual a Danfoss adquiria o negócio de soluções hidráulicas da Eaton. Teve uma discussão ali sobre definição de mercado relevante, sistemas hidráulicos para aplicações industriais móveis, onde você tinha ali algumas sobreposições em 4 mercados, no mercado de direção hidráulica, motor orbital, motor de pistão e bombas de pistão. Em todos eles, a relatora apontava a falta de efetividade de uma rivalidade, em especial nesse último mercado que eu mencionei, em que havia uma tendência de duopólio. Com relação às eficiências, a relatora apontou que não foram cumpridos ali os requisitos legais que pudessem autorizar a aprovação da operação sem restrições e, portanto, ela votou pela aprovação condicionada à celebração de um ACC, na qual ela foi acompanhada por todos os demais conselheiros, e lembrando que nós não houve menção ali de quais seriam esses remédios, mas a conselheira fez menção de que esses remédios, adotados no Brasil, eles guardariam coerência com o posicionamento de autoridades estrangeiras, sendo que houve ali alguns remédios estruturais, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro caso julgado aqui, Guilherme. Muito legal, Bruno. Só fazer um comentário também. Primeiro, muito bom estar aqui com você e com a Vivian. Comentário rápido sobre o nosso Competition Moot, o ICAD. Acho que é um evento legal e a gente incentiva que todos os estudantes interessados na área de concorrência participem. É uma experiência muito rica. Existem eventos parecidos no mundo afora, na América Latina, tem um grande coordenado pelo México também. E vai ser algo muito interessante ver a comunidade de trust, o pessoal mais novo, entrando nessa onda dos simulados que acontecem mundo afora. Eu vou comentar o caso aqui na sequência, Bruno. É um processo administrativo instaurado em 2015 para apurar a prática de cartel no mercado de postos de combustível de Joinville. Um caso que, enfim, a gente está acostumado aí a ver no dia a dia do CAD há muitos anos, mas ele trouxe
algumas peculiaridades aqui que eu vou destacar. Acho que o primeiro aqui é um caso que está há mais de um ano em julgamento. Ele foi o conselheiro relator Maurício Bandeira Maia, apresentou seu voto, teve um pedido de vista da conselheira Paula Farani, depois um pedido de vista do conselheiro Sérgio Ravagnani, um pedido de vista do conselheiro Luiz Hoffmann, e no meio tempo a conselheira Lenisa Prada antecipou seu voto. Foi já para trazer um comentário do fim para o começo, demorou um tempão aqui na sessão para o presidente Alexandre Barreto compor um mosaico de decisões, porque tinham várias decisões diferentes, votos diferentes, e então foi muito interessante aqui. Esse tempo da votação é algo para a gente ter atenção, talvez entender os motivos aí por trás disso, se de fato a gente precisa ter julgamentos tão longos como esse. Mas o que eu queria trazer aqui de substantivo é que a principal questão que foi apresentada no voto do conselheiro Luiz Hoffmann, aliás, um voto muito consistente, que procurou debater todos os pontos trazidos pelos seus pares nos votos anteriores e principalmente com relação à questão de responsabilidade objetiva, trouxe tudo o que há de discussão no CAD, em julgamentos passados, doutrina sobre o assunto. Então, realmente vale a pena ler. Até o conselheiro Hoffmann fez um gesto muito bacana na sessão, de agradecer ao seu gabinete inteiro que trabalhou com afinco nesse caso. Então, é um daqueles casos, um daqueles votos que a gente tem que olhar sobre quando trata de assuntos como esses aqui, que é responsabilidade objetiva, influência de conduta comercial uniforme, participação de terceiros que não participam no mercado objeto da conduta para que a prática pudesse ser implementada. Então, fica aqui o recado. Então, basicamente, o conselheiro Hoffmann se aprofundou nessa questão da influência de conduta comercial uniforme, praticada por distribuidores de combustível, então, empresas que não participavam do mercado onde houve a colusão, na visão do CAD, que é o mercado de revenda de combustíveis, para dizer que, naquele caso, embora essas empresas participassem de um elo distinto da cadeia, a prática delas foi fundamental para organizar o cartel. Então, que não era preciso se aprofundar na existência de um cartel hub and spoke, como sugerido pela Superintendência Geral no seu parecer, mas que bastava olhar a conduta de cada agente individualmente. Então, a conclusão foi que, obviamente, a prática de cartel é apenas entre concorrentes, que a influência de conduta comercial uniforme é acessória, mas que, no caso específico, ela foi essencial para conduta de cartel. Teve uma questão interessante aqui, trazida pelo conselheiro Maurício. Ele falou falando sobre o tempo de julgamento e o fato de ter durado mais de um ano. Ele fez um alerta ali para os seus pares, como decano do tribunal, dizendo que, obviamente, ao final de uma instrução, de um processo longo e com várias possibilidades de pedidos de informação e apresentação de documentos pelas empresas, obviamente, a gente vai ter um acervo completo, mas ainda podendo ter pontos cegos na investigação. Mas que ele fez a pergunta ali se era necessário realmente ter vistas a toda hora, se não é possível julgar com o que tem em mente, e eu tendo a concordar com ele quando ele fala que em algum momento o julgador precisa se satisfazer com o que existe nos autos para julgar, porque é óbvio que cada um vai ter a sua vontade de checar um ponto específico, uma questão a mais,
mas que isso pode trazer uma demora desnecessária para o processo. Teve um último ponto aqui, Bruno, interessante também. O conselheiro Braido, na hora de votar, ele votou pela condenação das distribuidoras, aí, que era o principal ponto aqui, que foi trazido pelo conselheiro Hoffmann no voto dele, mas ele decidiu, por não ver benefício direto trazido pela prática às distribuidoras, ele decidiu aplicar a multa pela metade. Ele não teve uma explicação, ele não leu o voto inteiro ali na hora, mas é algo para a gente ficar atento, porque não ficou muito claro qual critério que ele utilizaria para, ao mesmo tempo, condenar, mas diminuir a multa pela metade. Exato, Guilherme. Ele mencionou ali que não fazia sentido uma empresa no upstream promover um cartel no mercado downstream e que, na visão dele, não teria havido comprovação de benefícios às distribuidoras, né? Eu acho que nós precisamos rever o voto quando disponível, mas a pergunta que fica no ar aqui é se a gente tem aqui um precedente, né, capaz de reduzir uma pena aplicável até metade dela, com base em atenuante e agravante do artigo 45 da lei, né, que a gente tem alguns elementos ali, como vantagem oferida, consumação da infração, grau de lesão e efeito econômico negativo produzido no mercado. Fica essa dúvida, então, Guilherme. Eu acho que depois desse julgamento, nós tivemos também uma decisão no PA que tratava ali do cartel internacional de frete aéreo e marítimo de carga, né, um processo que já tramita aí há algum tempinho já no sistema. E lembrando que nós tivemos um voto da conselheira Lenisa, algumas sessões atrás, anulando o acordo de leniência que foi firmado neste caso. Então, agora quem trouxe o voto vista foi o conselheiro Maurício Bandeira Maia, que abriu divergência com relação ao voto da relatora. Ele acompanha o SG e a Procad nas preliminares. Quanto às discussões de mérito, ele mencionou ali que haviam duas condutas principais, né, o cartel internacional e o cartel nacional. Na visão dele, ficou configurado ali com base no precedente, que na visão dele é o leading case, que deve ser utilizado aqui, que seria o caso de vitaminas, que haveria efeitos do cartel internacional no mercado brasileiro, e que a visão, a versão do nacional do cartel também ficou bem configurada aqui, por meio de discussões e acordos firmados ali para uniformização, implementação de tributo, repasse ao consumidor final, que haveriam ali troca de informações concorrencialmente sensíveis entre as partes na associação em questão, então que na parte do mérito isso teria ficado bem configurado. Mas eu acho que a questão que merece mais debate e reflexão foi a questão controversa com relação à nulidade do acordo de leniência. Havia ali um elemento que foi pensado pela conselheira Lenisa, que foi o posicionamento de um dos beneficiários da leniência, que teria contestado na seara trabalhista ter sido eventualmente coagido a assinar esse acordo, né? Então, ali no final, ele entendeu que não houve uma afirmação categórica de que essa pessoa teria sido coagido. Ele entende que para que a coação vicie um negócio jurídico, seria necessário que ela incuta medo de dano à sua família ou aos seus bens e que o dano objeto da ameaça seja de providência física ou moral. Nesse contexto, o conselheiro entendeu que caberia examinar duas indagações fundamentais: se a coação alegada criaria um vício insanável a todo o acordo e se haveria nos autos prova da coação. Com relação ao primeiro ponto, ele afastou
que a nulidade, o que pudesse haver a nulidade absoluta do negócio jurídico, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Portanto, ainda que houvesse um vício com relação a essa parte do acordo, ela não anularia por completo o negócio jurídico firmado, o acordo leniense. E no tocante ao segundo ponto, a segunda indagação, ele não verificou que as provas apresentadas ali seriam capazes de caracterizar esse vício. Foram provas de e-mails que falavam sobre conversas de representados no alto escalão, sobre um processo trabalhista, mas que foram incapazes de demonstrar esse alegado vício na visão dele. Ele menciona ainda que entende que a coação que foi alegada não pode ser caracterizada nos termos do artigo 22 do Código Penal como uma coação irresistível, porque não cumpriria aqueles requisitos que eu mencionei anteriormente. E ele trouxe um ponto final ali, que seria que tal vício de coação, se comprovado, ele padeceria ali de uma prejudicial de mérito, que seria o prazo decadencial de anulabilidade de 4 anos. Né? O acordo foi firmado em 2009 e a alegação da nulidade aconteceu somente em 2014. Então, não foi, estaria extemporânea essa alegação de nulidade do acordo firmado. Ele foi acompanhado na divergência por todos os demais conselheiros, e aí tem uma lista de empresas que foram condenadas, e algumas dos representados, obviamente, com relação a eles, o processo foi arquivado. Mas eu acho que a questão que fica aqui foi essa discussão da nulidade do acordo leniência por conta de uma alegação de coação na assinatura por um dos beneficiários. Acho que foi isso. Legal, Bruno. Ponto importante, né, para dar mais segurança jurídica, né, para o programa de leniência, ali em linha com a discussão que a gente acompanhou nas últimas sessões de julgamento, né, em que o CAD mostra de maneira firme a proteção ao pilar do programa de combate a cartéis. Teve um caso aqui também, Bruno, Vivian, de um cartel no mercado, uma investigação de cartel no mercado de filtros automotivos. Eram 6 empresas que teriam se organizado no cartel de 2001 a 2011. O caso foi iniciado com acordo de leniência, houve vários TCCs celebrados com o CAD e restou apenas uma empresa e 7 pessoas físicas a ela ligadas. O caso, o conselheiro Sérgio Ravagnani foi o relator, trouxe um voto bastante completo, convincente, cronologicamente organizado, apresentando todas as provas existentes com relação a esse grupo de representados. E tem 2 pontos aqui que eu queria destacar ao final do voto dele, justamente no momento de aplicação das penalidades. Ele, com relação às pessoas, a pessoa jurídica, a empresa, ele disse que deveria ser levado em conta o faturamento da conduta ao longo do tempo e não apenas no ano anterior do início do processo administrativo. Então, fez um cálculo para aplicar uma sanção, uma multa de 140, mais ou menos, 140 milhões de reais à empresa. E com relação às pessoas físicas, ele mais uma vez pediu informações para a Receita Federal de dados de renda dessas pessoas, para checar a razoabilidade da multa aplicada nos padrões que ele estabeleceu no voto dele, dentro dos padrões legais. E, por exemplo, o ex-presidente, o presidente da empresa à época da conduta investigada, recebeu uma multa aqui de mais de 2 milhões de reais. A conselheira Paula Farani pediu vistas, porém o conselheiro Maurício, cujo mandato termina em 2 meses, antecipou o seu voto
e divergiu do cálculo da multa, dizendo que o CAD deve utilizar o seu recorte tradicional, com base no mercado afetado, para calcular a multa, e na sua proposta a multa, então, ficou no valor de 59 milhões de reais. Ele também refez o cálculo para as pessoas físicas usando a abordagem tradicional feita pelo CAD. O presidente antecipou seu voto também, com a iminência da sua saída, concordando com a divergência do conselheiro Maurício, e esperamos, então, com ansiedade para saber como vai ser o posicionamento da conselheira Paula Farani e dos demais conselheiros, num tema que é caro, não só esse caso, mas também a todos os outros que vêm pela frente, e até mesmo quando a gente pensa em celebração de acordos e como que o CAD calcula a penalidade. Então, é um caso importante para a gente acompanhar nas próximas sessões. De fato, Guilherme, eu acho que essa tem sido uma das maiores discussões aí travadas no tribunal, que é a possibilidade de flexibilização da base de cálculo com relação ao ramo de atividade, né? Uma parte do conselho entende aí pela flexibilização para o produto afetado, e o conselheiro Sérgio tem entendido aí que essa flexibilização é bastante delicada. Nós tivemos também um caso que acho que merece breve menção aqui, é mais um daqueles casos no setor portuário, né, que a gente tem tido aí reiteradas decisões envolvendo o setor. Envolvia ali o órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário avulso do Porto do Rio Grande, OGMO Rio Grande, e ali a discussão é se o OGMO Rio Grande possuía poder de mercado para a imposição de pagamento de taxa de mensalidade extra, conhecida como joia, aos operadores portuários entrantes no mercado de operação portuária. E aí esse foi o entendimento da Superintendência Geral, que havia esse abuso de poder de mercado por haver essa imposição, e que isso seria decidido ali pelos associados a esse órgão gestor. E o conselheiro Braito entendeu que não haveria outra justificativa para a joia de admissão, além da extração de renda dos operadores portuários entrantes e sua transferência ao OGMO Rio Grande e associados. Que isso, obviamente, essa imposição unilateral de preço geraria um aumento das barreiras à entrada para a operação neste setor. Acho que isso é o destaque com relação a esse caso, Guilherme. E aqui um último caso para a gente comentar rapidamente. Termo de compromisso de cessação de prática, o presidente trouxe um requerimento pedindo a homologação do acordo, mais um acordo, nono, no processo que investiga a prática de condutas no mercado de câmbio offshore. O presidente apresentou o requerimento e o conselheiro Sérgio Ravagnani puxou uma dissidência, uma divergência, dizendo que a multa ela não tinha caráter dissuasório, fez inclusive uma comparação com o annual report da empresa, que é disponível publicamente, para dizer que a multa era muito baixa, e não homologou o TCC, e foi acompanhado do conselheiro Braido, que destacou que a multa era ridícula, e por 4-2, então, o TCC foi homologado. Porém, Bruno, a conselheira Elisa Prado destacou que votaria pela homologação do TCC, porque seguia o cálculo dos outros 8 firmados anteriormente, então ela não ia pegar o administrado de surpresa nesse caso, mas fez um alerta que ela também achou a multa muito baixa e fazer um alerta para futuras negociações. O conselheiro Hoffman e os demais que votaram reiteraram que era importante manter os mesmos critérios
que foram utilizados nos TCCs anteriores. Então, fica aqui um ponto de atenção para a negociação de acordos, né? Como que o tribunal vai se posicionar com relação a acordos, principalmente quando celebrados pela Superintendência Geral. É isso, Guilherme. Eu não tenho comentário sobre o caso específico, mas eu acho que o que vale nós mencionarmos aqui é a questão de que nós temos visto aí nas últimas sessões TCCs que são trazidos à homologação e vários votos aí pela não homologação desses TCCs. São processos que você já tem um histórico dentro da Superintendência Geral e do próprio tribunal, né, que vem tendo uma consistência ali na aplicação dos quesitos, e ao não considerar esse histórico, você cria distorções dentro do mesmo processo que podem gerar questionamentos dentro desse processo, e acho que você pode criar instabilidade nas negociações de TCCs, as que estejam em curso ou negociações que venham a ocorrer. Então, esse é só a preocupação que eu acho que vale a gente levantar aqui, Guilherme. E acho que era isso para essa sessão, né? Foi uma sessão bem movimentada e nos vemos aí na próxima plenária comentada. Um abraço, Bruno. Um abraço, Vivian. Obrigada, pessoal. Comentários bem interessantes. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes. Participantes.